Bom, pessoal, vocês já viram então as revoltas da regência, já conversamos sobre este período em que Dom Pedro II não poderia assumir o trono, seu pai Dom Pedro I tinha ido embora e os regentes ficaram tomando conta do Brasil. Nós já entendemos que isso causou uma grande movimentação política e social no Brasil. O Brasil quase se fragmentou, quase se dividiu em várias partes. E para poder conter essa quantidade de revolta, para poder resolver esse problema de fragmentação política, eles decidiram antecipar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, o Dom Pedrinho. E ele se tornou Dom Pedro II. Se você não sabe o que eu estou falando é porque você não fez a tarefa. Então pausa o vídeo, volta no portal e faz a tarefa. Mas eu sei que você fez. Eu acredito que sim. Então, os políticos, vamos lembrar o seguinte, tá? Um cenário importante do final da regência e do começo do segundo reinado. Existiam dois grandes grupos políticos no Brasil. A gente não pode chamar ainda de partido, nós vamos usar a palavra partido, mas não tem a ver com os partidos de hoje. Eram grupos políticos mesmo, onde as pessoas elas tinham alguma afinidade de pensamento e elas se aliavam para comentar, para tentar mudar alguma coisa socialmente, mas não tinha um CNPJ igual um partido político tem, tudo bem? Não tinha organização que um partido tem hoje em dia. Então esses dois grandes grupos, esses dois grandes partidos, era o Partido Liberal e o Partido Conservador. Para resumir o máximo que eu posso sobre esse assunto, é assim, ó, os conservadores, eles acreditavam e queriam um poder bem centralizado, tá, na mão de uma pessoa só. Então o Brasil todo sujeito a uma pessoa, a alguém, ou a um local específico. Os liberais, o próprio nome já diz, eles acreditavam em pequenas liberdades. Então eles acreditavam que o Estado, a província, ela poderia resolver algumas coisas por conta própria. Ela não precisaria depender totalmente de um imperador, ou no caso, de um regente. Então esses dois grupos políticos eles estão brigando a todo momento, estão disputando o poder. Eles até que revezam um pouco no poder do Brasil. E eles decidem, então, em 1840, fazer uma votação. Se antecipa ou não a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. 16-14, os conservadores venceram e eles não anteciparam. Só que o grupo que perdeu fez a maioridade mesmo assim. Pegou Dom Pedro e falou assim, olha, na lei nós não conseguimos, nós faremos a força. Comunicar à população de que Dom Pedro agora ele tinha poderes de alguém que tem 18 anos. Então ele poderia assumir o trono. Anteciparam a maioridade de Dom Pedro e ele se tornou Dom Pedro II, ok? Então chegou a hora de falar de Dom Pedro II. Isso não significa, gente, que eu goste da figura Dom Pedro II, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Vocês sempre perguntam, né? Ah, esse presidente foi bom, esse governador foi bom, esse político foi bom. Eu nunca respondo. Ah, mas por que eu estou empolgado para falar de Dom Pedro II? Porque foi um período, independente da figura de Dom Pedro ou não, independente de, no final da aula, você achar que ele foi muito bom, de que ele foi muito ruim, de que ele pode ter sido as duas coisas, independente disso, o período do segundo reinado, o período do segundo império é um período muito interessante para a história do Brasil. Então eu fico muito empolgado para falar sobre esse assunto. Eu fico empolgado para falar de quase todos os assuntos. Mas esse eu fico um pouquinho a mais, porque nós vamos tratar de algumas coisas muito interessantes. É dentro do segundo reinado que nós vamos falar sobre a história de Ribeirão Preto. Teremos uma aula especial para isso. É dentro do segundo reinado que nós vamos falar do Barão de Mauá, a figura, não, é uma faculdade, a pessoa Barão de Mauá. Então são assuntos, nós vamos falar sobre a Guerra do Paraguai, que é um assunto chato, porque nós estamos falando de mortos, mas é um assunto interessante, com coisas para aprender, ok? Então o segundo reinado vai dar pano para manga. Vou fazer um breve apanhado, nós aprofundaremos neste assunto. Na próxima aula, não será hoje, e vocês vão antecipar um pouco disso. Não vou entregar pronto e mastigado para vocês. Vocês vão correr atrás de algumas coisas antes de eu começar a aprofundar no segundo reinado, para que vocês entendam a importância do que eu vou estar falando. Porque eu vou falar de algumas transformações que podem parecer meio sem sentido. Ah, o cara construiu uma ferrovia. Você precisa entender qual a importância desses meios de transporte. Nós vamos falar sobre o telefone. Você precisa entender a importância de se comunicar.
Olha a importância, ele discute, fica até arrepiado. Olha a importância da comunicação. Dom Pedro II vai dar início, não somente ele, mas é no período de Dom Pedro II que isso começa a funcionar no Brasil. Na próxima aula sobre o Segundo Reinado, nós falaremos de 5 coisas em especial. Nós vamos falar sobre a questão dos conflitos. Então, como que Dom Pedro II resolveu esses conflitos que estavam acontecendo? Alguns demoraram mais, que é o caso da Farroupilha, né? Outros acabaram exatamente quando Dom Pedro assume o Império do Brasil, mas nós vamos falar um pouco de como que ele conseguiu fazer com que o Brasil se acalmasse. Segundo assunto, nós vamos falar sobre as fábricas que surgiram no Brasil. Então é no Segundo Império que as primeiras fábricas começam a se organizar. É o início ali da industrialização do país. O terceiro assunto, nós vamos falar sobre a economia do Brasil. A grana, gente. Como que o Brasil passou, então, o governo passou a ter um pouco mais de dinheiro, inclusive para investir em outras áreas. Nós vamos falar do café. Então, esse terceiro assunto, a economia, a parte econômica, a parte de dinheiro do Brasil, isso tem muito a ver com o café e será neste momento que nós falaremos de Ribeirão Preto. Quarto assunto, as tecnologias. Nós falaremos da ferrovia, como eu já adiantei, falaremos do telefone, do bonde, falaremos da iluminação a gás. Então, antes do Segundo Reinado, o Brasil não tinha iluminação a gás. Gente, vocês sabem que não tinha nem elétrica, né? Então, mas como que era se não era gás? Vou falar, era com óleo de baleia. Vou detalhar isso na próxima aula. Óleo de baleia para iluminar a cidade. E o último assunto, educação e cultura. Nós iremos falar sobre como que Dom Pedro II, como que o Brasil, como que o governo vai investir na parte educacional e na parte cultural. Pois bem, qual que vai ser a tarefa? Vou deixar uma tarefa. Sim, você tem tempo para fazer. É o seguinte, eu vou colocar 3 sites de pesquisa, 3 assuntos: ferrovias e trens, industrialização e comunicação telefone. Vocês vão escolher. E agora, será que você escolhe 1, 2, ou eu peço para fazer as 3? Vamos fazer o seguinte, quero 2. Se você tiver com tempo, porque essa tarefa é para quinta-feira. Se der tempo, faça as 3. Tá? Então eu quero no mínimo 2. Caso você queira, eu acho legal, você realiza as 3 tarefas. Faz as 3 pesquisas, tudo bem? Então eu vou deixar os 3 sites, você escolha 2 assuntos. O que você vai fazer? Você vai pegar, vai ler o site, vai ler essas informações e você vai fazer um resumo, você vai anotar no caderno. Nós estamos acostumados a fazer isso, pesquisa e depois trazer, né, o que a gente pesquisou. Então vocês vão anotar no caderno, coloca lá, tarefa de história, coloca o assunto, então, trens e ferrovias. Pula uma linha e vai descrevendo as informações principais do site, não vai copiar o que está no site. Tá? A industrialização, coloca os assuntos. História da telefonia, história do telefone, comunicações. E faça um resumo, então, do que você leu no site. Eu quero que vocês façam essa tarefa para você ter uma base para que eu possa iniciar esse assunto de Dom Pedro II. É para fazer no caderno, linha de correção, não se esqueça. Tudo bem? Um abraço.